Olá a todos e bem-vindos ao Povecast. É segunda-feira, 13 de janeiro, nossa primeira edição do dia. E hoje a gente vai mergulhar num tema que parece, assim, à primeira vista, a solução perfeita para a crise climática. Os créditos de carbono. Imagine só. Empresas pagando para compensar as emissões. Parece ótimo, né? Mas a realidade, como a gente vai ver, é bem mais complexa. Essa ideia de compensar as emissões, ela levanta questões bem sérias, questões sobre a real efetividade desses créditos de carbono e sobre o papel do mercado financeiro na proteção ambiental. Afinal, a gente está combatendo a crise climática ou criando um novo mercado para especuladores. Para entender melhor essas complexidades, a gente vai usar o trabalho da historiadora Ana Paula Salviati. Ela se dedica a estudar a financiarização do meio ambiente. Você podia explicar melhor o que é essa financiarização no contexto ambiental? Claro. A financiarização, nesse contexto, é basicamente colocar um preço na natureza. Transformar a natureza num ativo financeiro, que pode ser negociado no mercado, como ações ou títulos. Os créditos de carbono são um exemplo claro disso. Eles criam um mercado onde as empresas podem comprar o direito de poluir, compensando suas emissões com investimentos em projetos de sequestro de carbono. Mas essa lógica, assim, não parece meio contraditória? Se a empresa pode simplesmente pagar para poluir, não seria mais fácil continuar emitindo gases de efeito estufa, sem mudar nada? Exato. Essa é a crítica central da Salviati. Ela argumenta que a financiarização do meio ambiente tira o foco da redução das emissões e transforma a questão ambiental em mais um produto financeiro, sujeito à especulação, à volatilidade do mercado. E o mais preocupante é que essa lógica nos leva a questionar a efetividade real dos créditos de carbono. A primeira fase do Protocolo de Kyoto, que foi de 1997 a 2012, é um exemplo disso. Apesar das expectativas, a redução nas emissões globais foi mínima, né? Apenas 0,02%. É como se a gente estivesse enxugando gelo, com todo esse esforço. E essa ineficácia se deve, em grande parte, à falta de rigor na verificação dos projetos. Muitas vezes, a fiscalização é feita por empresas privadas, o que abre espaço para conflitos de interesse e falta de transparência. Uma empresa pode financiar um projeto de reflorestamento que na prática não acontece, ou que não tem o impacto ambiental prometido, mas ainda assim recebe os créditos de carbono para compensar suas emissões. É como se as empresas estivessem maquiando suas emissões com verniz de sustentabilidade sem mudar suas práticas. Esse fenômeno tem até um nome, né? Greenwashing. Greenwashing é uma estratégia de marketing que usa os créditos de carbono e outras iniciativas ambientais para criar uma imagem de empresa ecoconsciente, sem um compromisso real com a sustentabilidade. E o problema é que essa prática desvia recursos, atenção, de soluções mais efetivas para a crise climática, como investimentos em energias renováveis e processos produtivos mais limpos. E no Brasil, como que essa lógica se aplica? A gente sabe que o país tem um papel importante no cenário ambiental global, né? Pelas suas florestas, pelo peso do agronegócio na economia. O Brasil está numa situação peculiar. Por um lado, o agronegócio é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do país, responsável por mais de 60% das emissões. Por outro lado, o Brasil também tem um potencial enorme para gerar crédito de carbono, através de projetos de reflorestamento e agricultura sustentável. Ou seja, o agronegócio, ao mesmo tempo que contribui para a crise climática, também se apresenta como uma solução, através dos créditos de carbono. Mas essa solução é realmente eficaz? Essa é a grande questão. O governo brasileiro tem apostado na criação de um mercado regulado de carbono e na emissão de títulos verdes no mercado internacional para atrair investimentos. Mas a falta de transparência e a ausência de mecanismos de controle eficazes geram desconfiança sobre a efetividade dessas iniciativas. Quem garante que os recursos desses mecanismos financeiros cheguem aos projetos que se propõem a combater as mudanças climáticas? E será que esses projetos beneficiam as comunidades que mais sofrem com a degradação ambiental? A Salviati aponta, por exemplo, a situação dos Munduruku e dos Yanomami, que muitas vezes não veem os resultados, na prática, dos projetos financiados por crédito de carbono. Esses povos, que historicamente protegem a natureza, deveriam ser protagonistas na luta contra as mudanças climáticas, mas acabam sendo marginalizados e ignorados pelas políticas públicas. É uma injustiça que precisa ser corrigida. Estou chegando no ponto crucial. Se os créditos de carbono não são a solução mágica para a crise climática, quais são as alternativas? Como garantir um futuro mais sustentável e justo? Principalmente no contexto brasileiro. A resposta não é simples, mas passa por uma mudança profunda de paradigma. A gente precisa romper com essa lógica neoliberal, que coloca o lucro acima de tudo e reconhecer que a natureza não é uma mercadoria, mas um bem comum, que precisa ser preservado para as futuras gerações. Sobre os créditos de carbono no Brasil, você pode se perguntar, mas se o agronegócio emite tanto, por que o governo não faz nada? E é aí que a gente esbarra em outra contradição. O agronegócio brasileiro recebe bilhões em subsídios todo ano, através do Plano Safra.
enquanto os investimentos em políticas de sustentabilidade, apoio às comunidades tradicionais, são muito menores. É quase como se o governo estivesse incentivando o problema com a mão e tentando resolver com a outra. Isso, um ciclo vicioso. E essa incoerência, ela nos leva a questionar, né, a real intenção do governo em combater as mudanças climáticas. A Salviati, ela argumenta, né, que a expansão do agronegócio, com altas taxas de desmatamento, ela é incompatível com a preservação ambiental e a justiça social. A gente não pode simplesmente compensar o desmatamento plantando árvores em outro lugar. A gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento do agronegócio como um todo. E a questão da transparência também é crucial, né? Para onde vai o dinheiro da venda de créditos de carbono e dos títulos verdes emitidos pelo Brasil? Quem está se beneficiando dessas iniciativas? Essa é a pergunta fundamental. E a Salviati, ela nos alerta para o risco desses recursos não chegarem, né, às comunidades que mais precisam. Como os povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da biodiversidade brasileira. Muitas vezes, os projetos financiados por créditos de carbono são geridos por grandes empresas, ONGs. E as comunidades locais acabam ficando à margem do processo. Seria uma ironia, né? Se os povos indígenas, que historicamente protegem a natureza, acabassem excluídos dos benefícios da economia verde. Total. A preservação ambiental, ela não pode ser dissociada de justiça social. A gente precisa garantir que os benefícios da sustentabilidade cheguem a todos, não apenas a uma elite. E isso significa dar voz, poder de decisão às comunidades que vivem em áreas de floresta. Reconhecer o papel fundamental delas na proteção da biodiversidade. Certo. A gente já entendeu que os créditos de carbono não são a solução ideal, que o Brasil enfrenta desafios complexos. E agora? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Para construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável e justo? A Salviati, ela defende uma mudança radical de perspectiva. Abandonar a lógica neoliberal que trata a natureza como mercadoria e reconhecer o valor intrínseco da natureza, independente do seu valor financeiro. Em vez de precificar a natureza, a gente precisa entender que ela é a base da nossa existência. E que a preservação dela é essencial para a nossa sobrevivência. Mas como a gente traduz essa mudança de perspectiva em ações concretas? Quais seriam as alternativas aos créditos de carbono? Em primeiro lugar, fortalecer o papel do Estado na regulação ambiental. A gente não pode depender só da mão invisível do mercado para resolver problemas complexos como a crise climática. A gente precisa de políticas públicas mais robustas, né? Que incentivem a transição para uma economia de baixo carbono, com investimentos em energias renováveis, transporte público de qualidade, agricultura sustentável, reflorestamento em larga escala. E como garantir que essas políticas sejam efetivas de fato e não se limitem a medidas superficiais ou a um greenwashing disfarçado? A chave para a efetividade das políticas públicas está na participação da sociedade civil. A gente precisa de mecanismos de controle social que garantam a transparência na gestão dos recursos públicos e que possibilitem a participação das comunidades afetadas pelas políticas ambientais. Os povos indígenas, por exemplo, eles precisam ter assento à mesa, né? Nas discussões sobre a gestão das florestas, já que são eles que conhecem e protegem esses ecossistemas há séculos. Ou seja, não basta criar leis e programas. É preciso garantir que as comunidades locais tenham voz, né? Poder de decisão na implementação dessas políticas. Isso, e para isso é fundamental investir em educação ambiental e em comunicação, para que a população compreenda a importância da preservação ambiental, né? E se engaje na luta por um futuro mais sustentável. Então a gente chega à conclusão de que a crise climática exige soluções sistêmicas, que transformem as estruturas de poder, promovam justiça social e ambiental. Exato. E essa transformação precisa acontecer em todos os níveis, né? Individual, coletivo, empresarial, governamental. A gente precisa repensar nossos hábitos de consumo, questionar o modelo de produção e desenvolvimento, pressionar nossos líderes por políticas públicas mais ambiciosas para proteger o planeta. E você que está nos ouvindo, qual o seu papel nessa história toda? O que você pode fazer para contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e justo? Fica essa reflexão. A gente precisa de uma mudança cultural profunda, que nos leve a repensar nossos hábitos de consumo, buscar um estilo de vida mais sustentável. E para essa mudança cultural acontecer, né, a educação, a conscientização são fundamentais. Cada cidadão precisa entender a gravidade da crise climática, né, os impactos no dia a dia e a responsabilidade, né, na construção de um futuro mais sustentável. Totalmente. A mudança precisa acontecer em todos os níveis. Individual, coletivo, empresarial, governamental. Cada um de nós tem um papel, né, nessa luta por um futuro mais justo, sustentável. O debate sobre os créditos de carbono, né, nos leva a refletir. Buscar soluções mais profundas, transformadoras. Para a crise ambiental, não podemos nos contentar com medidas assim paliativas que só mascaram o problema. A gente precisa de uma mudança sistêmica que coloque a vida, o bem-estar no centro das nossas decisões. É isso. A conversa sobre os créditos de carbono, a financiarização do meio ambiente, né?
nos convida a repensar nossa relação com a natureza, construir um futuro mais justo, sustentável, próspero para todos. E você que nos acompanhou até aqui, né? O convite para continuar essa reflexão. Que ações você pode fazer no seu dia a dia, né? Para reduzir o impacto ambiental, contribuir para um futuro mais sustentável? Lembre-se, a mudança começa com cada um de nós. O PavoCast volta amanhã, às 9 da manhã e às 6 da tarde, com mais informação, debate para você. No sábado a gente se encontra ao meio-dia. Até a próxima.